Agora, o último exercício da prova. Determine o domínio e esboce o gráfico. Então, para essa função f, fica claro que o domínio dela, o único problema na conta aí, é dividir por zero. Então, é os reais, né, estrela, que é a mesma coisa que falar que é os reais sem o zero, tá bom? Então, eu posso fazer essa conta para qualquer s diferente de zero. Em particular, a gente pode observar que a gente consegue melhorar um pouquinho essa conta. Se você fizer o seguinte, põe um S em evidência, vai ficar S menos 1 dividido por S, e só sobra isso aqui. Então, a função que a gente está usando f é essa função S menos 1 com S diferente de zero. Só não posso fazer a conta no zero. O domínio permanece o mesmo ainda. Então, com essas informações, a gente pode prosseguir para fazer o esboço do gráfico. Então, a gente vai fazer aqui, bem aqui, ó. Então, vamos fazer os eixos. Eixo da abscissa, eixo da ordenada. E agora a gente desenha o gráfico da S menos 1, lembra? É uma função afim. E a gente pode colocar alguns valores aqui. Em particular, a gente pode colocar o... A gente sabe que a S menos 1, ela está definida no zero, mas essa função não está. Então, vamos colocar como se fosse o zero falso aqui. Eu não posso fazer conta nele. Se eu plugar o S no S menos 1, vai dar menos 1. E quando eu quero saber qual o S que faz o S menos 1 dar zero, essa conta, obviamente, tem que ser no 1. Tá? Então, esses dois pontos vão dar uma reta pra gente, né? Porque isso aqui é o gráfico de uma função afim. Só que vai ser uma função afim furada no zero. Então, ó, quando o S for zero, né? Aqui é a reta do S, e aqui é a reta do F, aqui é a reta vamos chamar de Y, vai? SY. Então, quando o S for zero, o S é menos 1 daria menos 1. Então, eu teria que passar por aqui. Então, eu vou fazer a bolinha aberta aqui, ó. Que é o ponto 0, menos 1. E esse ponto não pertence ao gráfico, porque o S não pode ser 0. E o outro ponto que a gente está falando aqui é o ponto 1 e 0, que é esse pontinho aqui, que no caso pertence ao gráfico, em que o S é 1 e, no caso, a f de S vai ser 0. Então, esse ponto aqui é o ponto 1 e 0. Agora, basta a gente traçar essa retinha aqui, ó. Vamos traçar ela daqui assim, pra cá e pra cá. Pronto, esse é o gráfico da f que a gente estava buscando. Esse é o gráfico da f de S. Bom, agora, o segundo item, a gente pode observar o seguinte. O domínio dessa função, o domínio da g, vai ser todos reais. Por quê? Note, a gente não vai ter nenhum tipo de divisão, nenhum tipo de raiz par, raiz quadrada, raiz quarta, enfim. Né? A gente sabe que o módulo está definido para todos os reais, a t quadrado está definida para todos os reais, e a gente pode olhar as regrinhas em que elas são definidas, né? O que é a g de t? A g de t é a função módulo de t. Se o que está lá dentro, né, se o argumento da função ou é um número t menor que menos 1 ou é um número t maior que 1. Mas aí, então, a g de t agora, para complementar os reais, para fechar todos os reais, ela age como a função t quadrado quando eu considero os números dentro do intervalo menos 1 e 1, incluindo esses extremos. Por isso essa conta aí mostra pra gente que a regra está definida para todos os reais, tá bom? Então essa conta pode ser feita para qualquer t real. Agora o gráfico a gente vai seguir bem essa ideia do jeito que a gente comentou sobre a definição dela, né? Sobre a definição da função. A definição da função. Então a gente vai usar a definição de módulo e a definição da função quadrática, da função t quadrado. Então vai ficar assim, ó. Pegando a cor aqui. Então vai ficar o seguinte, ó, vamos marcar os pontos que delimitam a mudança aqui pra gente, que é o t igual a 1, né, que é a reta t. Aqui t menos 1, t1, tá bom? Note que a gente vai usar o módulo de t para t menor que menos 1 e t maior que 1. Então, ó, vamos marcar o 1 aqui como referência também. Então, a gente vai marcar esse ponto aqui. Vai marcar esse ponto aqui. E vamos desenhar o gráfico do módulo por enquanto. Então, note. Para eu usar o módulo, eu preciso estar para trás do menos 1 e para frente do 1. Vamos fazer tracejado inicialmente aqui. Porque aqui dentro eu não posso usar o módulo, né?
Aqui dentro eu tenho que usar a função quadrática. Mas eu estou começando com o módulo. Mas a partir do 1, tá vendo? Para frente do 1 eu posso usar o módulo, que é o gráfico da reta. E para trás do menos 1 eu vou usar o módulo, que é o gráfico dessa reta também, dado por essa reta. Agora, dentro do intervalo menos 1 e 1, eu vou usar a função t quadrado. Vou apagar essa daqui agora, que não me interessa mais. E vamos usar o gráfico do módulo, desculpa, o gráfico do t ao quadrado, que é assim, ó. Que é a parábola, lembra? Ó. Então, aqui dentro a gente está usando, nesse intervalinho aqui, a gente está usando o t ao quadrado. G de t, t ao quadrado. Aqui eu estou usando o g de t módulo de t. E aqui eu estou usando o g de t módulo de t. E esse é o gráfico da função, tá? Não ficou muito retinho, muito bonitinho como tinha que ficar, mas é só o esboço do gráfico para ter uma ideia. Tá, pessoal? Então tá aí, concluída a prova com esse último exercício. Valeu!